Algumas vezes já me deparei com alguns comentários, tanto aqui no meu canal quanto lá no Visão Libertária, onde eu também desenvolvo um trabalho, questionando a respeito da possibilidade de um libertário ter uma religião, ou seja, professar alguma fé por meio de uma instituição, especialmente da forma como temos no cristianismo. Afinal, a maioria dos crentes brasileiros são cristãos. E eu, inclusive, nunca escondi a minha opção religiosa. Eu sou católico. O questionamento levantado por diversas pessoas passa pela ideia de que igrejas, por serem entidades coletivistas, não seriam compatíveis com o libertarianismo. Hoje, então, eu vou tentar responder a essa pergunta. É possível ter uma religião e, de forma ainda coerente, ser um libertário? A propósito, se você ainda não me segue aqui no YouTube e se você curte o meu trabalho, clique aí embaixo em se inscrever. E aproveite e deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, porque isso ajuda o meu canal a crescer aqui na plataforma e a ser recomendado para mais pessoas que gostam desses temas libertários e conservadores. E me siga também nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Twitter e Instagram, porque eu sempre posto coisas diferentes por lá também. E se quiser me apoiar financeiramente, uma vez que este canal ainda não é monetizado, você pode me ajudar através do Padrim, com valores a partir de R$1 por mês. O link vai estar na descrição deste vídeo. De antemão, eu já deixo claro que esse questionamento é infundado, porque ele parte de um pressuposto errado. E o principal equívoco constante nessa pergunta é a definição do que é coletivismo. E como eu já fiz várias outras vezes, eu farei uma apropriação bastante particular desse termo. Mas vá por mim, isso vai ajudar na compreensão final do meu argumento. Alguns ismos mais famosos, como fascismo, comunismo, socialismo, representam imposições de ideologias, neste caso, ideologias políticas. Em outras palavras, não são algo que se adota por convicção, por cada indivíduo, mas sim algo que é colocado à força sobre um povo que tenha sido subjugado por propagadores desses ideais. O coletivismo, que é a ideologia mãe desses ismos que eu citei, significa a prevalência dos interesses coletivos, ou seja, de determinado grupo em relação aos interesses individuais. Esse grupo pode ser determinada classe social, uma divisão arbitrária qualquer ou um povo inteiro. O importante é que essa vontade deverá estar acima dos interesses dos indivíduos. É por isso que um sem número de governos sempre afirma estar agindo em nome do interesse coletivo ou do bem comum. Em outras palavras, são um bando de coletivistas. É claro que isso é uma grande balela, porque não existe o interesse coletivo ou de grupo. Não é como se pudesse ser calculado o interesse de diversas pessoas para se chegar num resultado que possa ser chamado de bem comum. Toda essa história de coletivismo serve apenas para colocar mais poder nas mãos dos governantes, porque no fim das contas são eles que definem qual é esse tal interesse coletivo. Dessa forma, vontades individuais são completamente ignoradas e até mesmo criminalizadas em favor daquilo que o Estado define como o que é melhor para todos. Em resumo, essa é a aplicação do coletivismo na nossa sociedade atual. Uma aplicação forçada do interesse de um grupo, seja por meio da escolha da maioria, seja por meio de representação de grupos como sovietes ou parlamentos. Todo libertário, portanto, deve ser contra o coletivismo, porque ele é uma imposição feita a indivíduos pacíficos, passando por cima de suas liberdades e de suas próprias vontades. Ou seja, é tudo aquilo que um libertário mais repudia. Contudo, e aqui nós faremos uma importante distinção, ser contra a aplicação forçada de ideais coletivistas não significa ser contra fazer coisas de forma coletiva. A diferença entre os dois pontos está no voluntarismo. Se um indivíduo, dentro de sua liberdade, sendo senhor de suas escolhas, escolhe aderir a um grupo que terá regras próprias e irá perseguir objetivos que não sejam necessariamente os deles, isso é belo e moral, porque é uma escolha voluntária. Ninguém está sendo forçado a nada, ninguém está sendo coagido a tomar uma decisão A ou B. Nenhuma vontade coletiva está sendo imposta a ninguém. Ela está sendo voluntariamente aceita pelas pessoas que estão, por sua própria vontade, no exercício de sua liberdade, aderindo a esse determinado grupo. Se não fosse assim, a liberdade de associação não seria tão cara para nós libertários. Se vivermos em grupo e realizarmos atividades de forma coletiva significasse necessariamente coletivismo, e se o libertário devesse ser obrigatoriamente um individualista, não faria sentido falar em livre associação. Essa faceta da nossa liberdade só faz sentido justamente porque o libertarianismo não fala sobre vivermos como eremitas ou em grupos específicos. Ele fala apenas sobre sermos livres para tomarmos nossas próprias decisões e fazermos nossas escolhas de vida. Lá no Visão Libertária, um
determinado colaborador, que possui no seu apelido o nome de determinada torcida organizada paulista, também foi questionado nesse sentido em um vídeo cujo texto ele havia escrito. Alguém deixou um comentário dizendo mais ou menos o seguinte: muito bom seu artigo, mas eu não entendo como uma pessoa pode ser libertária e ao mesmo tempo se filiar a uma torcida organizada, que é uma entidade coletivista. Não, não é. Uma torcida organizada possui membros voluntários, e é aí que está a chave do meu argumento e o ponto que justifica este vídeo. Esta é a grande beleza do libertarianismo e da defesa da liberdade. Nós somos livres até para abrir mão de nossa liberdade ou de parte dela. E por mais que num primeiro momento isso possa parecer paradoxal, o fato é que as coisas são mesmo assim. Pare para pensar nas escolhas de sua vida e você vai chegar à conclusão de que em diversos momentos você abriu mão de sua liberdade por diversos motivos. Isso não diminui a ética libertária em nada, muito menos a coloca em xeque. Pelo contrário, afinal de contas, por mais que você abra mão de parte de sua liberdade hoje, isso não significa que no futuro você não vai poder retomá-la por completo. E eu explicarei isso com um exemplo bastante simples. Eu sou casado. Eu e minha esposa, algum tempo atrás, tomamos a decisão de nos casar. Foi uma decisão voluntária, tomada dentro de nossa própria liberdade. Ninguém foi obrigado, ninguém foi coagido. Nós agimos como pessoas livres que desejavam o mesmo objetivo comum. E, naturalmente, ser casado tira um pouco da minha liberdade. E se você é casado, você vai entender do que eu estou falando. Se eu fosse solteiro, eu poderia decidir amanhã de manhã que não quero mais morar nessa casa. E eu poderia simplesmente procurar outro lugar para morar. Sendo casado, porém, eu não posso tomar esse tipo de decisão por conta própria. Os meus objetivos pessoais estão atrelados aos objetivos da minha esposa. De fato, todas as grandes decisões da minha vida eu não as posso tomar sozinho. Em tudo, eu preciso fazer a minha esposa tomar parte. Mas então, o casamento seria uma instituição coletivista? O casamento seria, portanto, inconciliável com o libertarianismo? E a resposta é: claro que não. O motivo para isso é bastante simples e pode ser resumido em uma única palavra: voluntarismo. Eu não apenas me casei por vontade própria, como uma decisão tomada no pleno exercício da minha liberdade. Eu continuo casado com base nessa mesma liberdade. Nem eu nem minha esposa somos escravos. Nós somos livres, inclusive, para sair do casamento. Se nós continuamos casados, é porque nós queremos continuar casados. Porque, como indivíduos livres e adultos, nós decidimos dessa forma todos os dias. Por isso, sim, é possível que um indivíduo abra mão de parte de sua liberdade se assim ele desejar, desde que ele possa retomar essa liberdade caso assim determine para si próprio. Não existe liberdade totalmente alienável. Afinal, a autopropriedade é uma característica humana da qual nenhum de nós consegue prescindir. Contudo, cada um pode fazer escolhas em sua vida que limitem, temporariamente, a sua liberdade, desde que isso seja feito de forma voluntária e desde que aquele indivíduo possa se desvincular daquilo que lhe limita a liberdade. Como eu disse no início deste vídeo, eu sou católico. Isso significa que eu aceitei fazer parte dessa instituição chamada Igreja Católica, com toda a sua doutrina e todas as suas regras morais. Essas regras, de fato, limitam a minha liberdade. Como católico, há muitas coisas que eu simplesmente não posso fazer, porque isso contraria as convicções morais que eu escolhi para minha vida. Mas isso não me faz menos libertário, porque eu só estou na Igreja Católica porque eu quero, porque essa é a minha vontade atual. Espero que eu continue na igreja até o fim da minha vida. Mas, Deus me livre, se um dia eu quisesse me desvincular da igreja, ninguém ia me impedir. Eu seria livre para sair e viver a minha vida como bem entendesse, sem ter que prestar contas de meus comportamentos morais para essa instituição. Esse raciocínio se aplica a todos os aspectos de nossa vida. Se você aceita um emprego em uma empresa, você está aceitando, ainda que implicitamente, se sujeitar às regras daquela organização, mesmo que elas limitem sua liberdade pessoal. E por mais que o libertário possa estar tentado a dizer que isso não se refere a aceitar uma limitação à própria liberdade, mas apenas a aplicação prática da propriedade privada, uma vez que o espaço físico da empresa pertence a ela, e portanto nós devemos nos adequar a isso, eu preciso dizer, a coisa não termina aí. Afinal, em muitos casos, o comportamento esperado de um indivíduo vinculado a uma empresa é deixado claro desde o início do vínculo de trabalho. Ou seja, o funcionário aceita aquele contrato de trabalho sabendo que, ainda que esteja fora de seu horário de serviço,
e fora do estabelecimento físico daquela empresa, ele não vai poder sair dando showzinho por aí. Então, isso é ou não é abrir mão de sua própria liberdade? Note que neste vídeo eu não estou fazendo juízo de valor sobre nenhum desses grupos que supostamente seriam coletivistas. Não estou dizendo que religiões são algo bom e que todos deveriam seguir alguma, nem que torcidas organizadas são uma coisa muito boa da qual todos deveriam fazer parte. Estou apenas argumentando, com base na definição de libertarianismo e coletivismo, que não, essas entidades não são coletivistas por não imporem, de maneira forçada, seus objetivos a seus membros. Muitos ainda cometem esse erro, achando que o libertário é um bicho do mato, um eremita, que precisa viver isolado dos demais, sem qualquer filiação, sem qualquer vínculo, e cuja única relação voluntária aceitável é trocar alguns satoshis por um pé de alface com outro indivíduo sem rosto do qual ele nada sabe, como se a vida real fosse uma negociação na Deep Web. O fato é que quem pensa dessa forma ainda precisa amadurecer seu entendimento. As associações humanas são naturais, são espontâneas, elas sempre surgiram na história da humanidade e elas sempre continuarão a surgir. Assim como o livre mercado sempre existirá por ser natural, assim como a família sempre existirá por ser espontânea, também as organizações e associações humanas aparecerão por aí, com o seu estado, porque elas fazem parte da nossa natureza. Não é meu objetivo neste vídeo fazer proselitismo religioso ou defender uma fé específica, e acredito que isso já tenha ficado bastante claro. Acredito sim que haja muita desinformação a respeito de religião por aí, mas um dia eu me dedicarei exclusivamente a esse tema. Este meu exercício mental de hoje, porém, tem por objetivo apenas derrubar de vez essa ideia errada, falaciosa, de que o libertarianismo não é compatível com a vida em grupos organizados, sob a equivocada alegação de que estes seriam coletivistas. Não, isso é um erro. O coletivismo é uma arma estatal que impõe a vontade dos governantes por sobre a vontade das pessoas, limitando a liberdade individual sem que esta possa ser reconquistada por seus possuidores. Isso é errado e eticamente reprovável. Porém, cada indivíduo em sua liberdade, ciente de suas próprias escolhas, pode se filiar ao que quiser e pode se submeter aos controles e regras que achar mais pertinentes para si, justamente por ser livre. Há alguns libertários que ainda não entenderam essa regra básica de convivência em uma sociedade livre. Os indivíduos são livres para fazer suas escolhas, ainda que você não as aprove, ainda que essa escolha seja se vincular a determinada religião ou a uma torcida organizada.